Boa tarde, gente. Eu sou o Guilherme Soares, sou o CEO da HSM Educação Executiva. HSM, o mais completa plataforma de educação executiva do Brasil. Estamos aqui hoje à tarde, sejam muito bem-vindos com mais uma oportunidade, um webinar da nossa série, tá? Hoje temos o privilégio de ter conosco o Márcio Fernandes. Seja muito bem-vindo, Márcio. Boa tarde, obrigado pelo convite. O Márcio, considerado pela revista Você S.A. o líder mais admirado do Brasil em 2014, com um recorde de 99% de satisfação e engajamento de seus colaboradores. Parabéns, Márcio. Obrigado. O Márcio, aos 36 anos, foi nomeado presidente da Electro. E ele, ao longo dessa jornada, trouxe vários resultados, desde redução de custos, melhorias de serviços e crescimento das receitas. É uma honra ter você conosco hoje, viu, Márcio? Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bem, boa tarde a todos. Márcio, vamos começar já esse bate-bola, essa conversa, querendo entender, poxa, como é ser considerado o CEO mais querido do Brasil? Poxa, eu ainda tenho que me acostumar com isso, né? Não sei se é algo tão... É muito novo para mim, mas eu só me sinto representando as outras quase 4.000 pessoas que trabalham conosco e que acreditaram nessa nova filosofia. Nós decidimos fazer diferente. E eu só sou o representante delas, então tem coisas bem legais que eu tô lá na capa da revista, né? E aí uma pessoa chega e diz para mim assim, poxa, você viu a gente lá na capa da revista? Eu falei, puxa, é isso, é isso. Por mais que às vezes sou eu quem representa, às vezes são outras pessoas, mas o mais legal é o sentimento de conjunto. Então eu só me sinto representando cada um dos nossos 4.000. Legal. Gente, nós estamos pegando perguntas de vocês. Lembrando, coloquem o hashtag antes da pergunta para eu ter acesso aqui na leitura, tá? Márcio, no dia a dia dos negócios, né, a gente vê que tem pessoas, tem executivos que buscam a valorização, a proximidade, o coletivismo. Por outro lado, tem outros tipos de executivos que buscam centralização de poder, individualismo, imediatismo. Como que, na sua experiência, é lidar com esses dois opostos? Qual que é o verdadeiro caminho? Bom, eu vivi minha vida inteira do lado do imediatismo, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tinha que ter o mínimo de vergonha na cara de virar CEO de uma empresa e não fazer a mesma coisa que eu odiava. Então, na verdade, só me resta o que está no outro lado, que a gente precisa se aproximar das pessoas, fazer com que a aproximação vire credibilidade e confiança. A meta que a gente dá para a nossa liderança é o seguinte, você não precisa ser padrinho de batizado do filho do seu colaborador, mas você também não pode ser o primeiro que vai para a grelha no churrasco, entendeu? Você tem que encontrar um meio termo, e o meio termo que a gente recomenda é o da justiça. É o que você seja coerente e tenha condição de ser transparente. Isso vai fazer com que o ambiente fique bom e as pessoas gostem. Fala um pouco mais para a gente sobre essa justiça, na prática, Márcio. Como que você avalia se uma pessoa está sendo justa e até mesmo como você se autoavalia se você está cumprindo essa justiça? É um processo de mudança muito difícil e precisa realmente de avaliação e de indicadores para mostrar se a gente está fazendo do jeito certo. Porque a gente sempre fez coisas que a gente se iludia. Então, por exemplo, recrutamento interno dentro de uma companhia. Todo mundo faz. Todo mundo fala, eu faço recrutamento interno e 30% das vezes eu aproveito alguém que já está aqui dentro. Legal, né? A gente escuta isso normalmente. Agora, o recrutamento interno que a gente propõe é bem diferente. A gente faz o seguinte, todos os cargos da companhia têm a descrição aberta antes do recrutamento, para que a pessoa possa se preparar. E depois, quando ela se prepara e ela cadastra o currículo dela, por exemplo, no site, ela cadastra no nosso. E aquilo compara e vê se você está atendendo todos os requisitos ou não. Se estiver atendendo todos os requisitos, você é convidado automaticamente para participar do recrutamento interno daquilo que você decidiu para você. Seja da tua área ou de qualquer área para a qual você se enquadre. E o teu chefe não pode dizer, não vai, você é meu. Porque não existe mais isso. O melhor chefe... Bom, primeiro não é chefe, é facilitador, mas o melhor gestor é aquele que não retém, é aquele que desenvolve. Então a gente vai medindo. Gestor que desenvolve, o gestor que mais oferece pessoas, as áreas que têm mais recrutamentos internos, mais aproveitamento interno. E o processo decisório é o que é o grande ponto. Normalmente, o gestor escolhe.
Nesse processo ele tem uma participação relevante, mas não majoritária. Recursos Humanos participa e nós temos um comitê de pessoas. E se for para gerir equipe, a equipe entrevista. A soma das notas define o ganhador da posição. Então a gente pensa, poxa, isso é justo. Então o que a gente quer? A gente quer que essa justiça aconteça em tempo integral para tudo. Então nessa nova filosofia de gestão, nós revisamos todos os nossos processos nos 4 pilares de acreditar nas pessoas, praticar o bem, fazer com que tudo melhore, inclusive o que já estava bom, e compartilhar com as pessoas. A empresa cresce, as pessoas também. Pô, que legal, Márcio. Olha, o meu pai me ensinou uma frase, eu acho que queria ver se tem alguma referência à sua filosofia que você tem implementado, né? Ele me ensinou o seguinte, olha, o combinado não sai caro. Como que isso se refere com o seu estilo de gestão? Bom, eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que ter uma linha de coerência, de ética e de verdade. Se você combina alguma coisa, você tem que cumprir. O que a gente sempre ouviu é, gestor, não prometa nada. E não pode mesmo prometer coisas que você não sabe se você vai conseguir cumprir. Mas quando você combina com uma pessoa, que você terá interesse genuíno por ela, e você vai participar do desenvolvimento dela, as coisas conspiram a favor daquela união. Então, eu gosto muito disso e falo disso no meu livro, do interesse genuíno. O interesse genuíno que se faz quando você tem um acordo de ajudar alguém, ele tem a mão dupla, né? Eu ajudo, você me ajuda, a gente se ajuda, a empresa nos ajuda, nós ajudamos a empresa e a gente faz esse combinado em favor do todo. Eu costumo dizer que a empresa é só o veículo que nos leva para o nosso sonho. Hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra. Mas é importante que a gente cuide bem desse veículo, que a gente conserve para ele nos levar com segurança, com qualidade, com conforto. Então, está combinado entre nós que quando nós entramos na empresa, nós vamos salvaguardar os interesses daquela companhia, desde que ela tenha práticas que salvaguardem os nossos interesses. Então, não tem mais aquela coisa de quando você entra na empresa, está lá, visão, missão e valores, cumpra. Se você concorda ou não, fique quieto, não conte, entendeu? E aí, cumpre. E aí, qual é a visão, a missão e valores da pessoa? Dane-se. Não preciso saber disso. Então, o que a gente faz? A gente faz o combinado. Então, a gente vai lá e fala com cada pessoa, monta um plano de desenvolvimento individual e a gente leva aquilo a sério. Então, se o cara trabalha no jurídico hoje e quer ir para RH amanhã, a gente pavimenta a pista para ele ir. Porque se ele chegar onde ele sonha, ele vai ser mais feliz. E nós vamos ganhar mais com isso. É muito simples, sabe? O difícil é fazer no dia a dia, todos os dias, né? Por isso que tem que ser coerente. Porque a primeira vez que você falar, mas não cumprir, acabou a credibilidade. Poxa, eu vou pegar aqui a primeira pergunta do Oswaldo de Souza. Obrigado, Oswaldo, pela sua pergunta. E aí eu vou aproveitar a pergunta dele para você explicar um pouco mais a sua filosofia. Ele pergunta, como a área de RH, de recursos humanos, pode contribuir para promover felicidade e lucros nas empresas? Oswaldo, pergunta excelente, cara. Para mim, recursos humanos foi a área mais estratégica desse processo. Durante toda essa condução, recursos humanos foi meu braço direito para a construção dessas novas práticas. Porque funciona assim. Imagina um tapete empoeirado, você vai lá e dá um tapa nele, a poeira sobe, não sobe? O que acontece com a poeira depois, Oswaldo? Ela volta para o tapete, cara. Então você precisa ter práticas sólidas e bem feitas para que aquilo não volte para a inércia. Eu falo bastante isso no livro Felicidade dá Lucro, que as coisas tendem a voltar para a inércia, porque sempre foi assim. Então, o que a gente faz? A gente, por meio de RH, e aí eu adiciono também comunicação, a gente precisa igualmente dos dois, para formatar essa nossa nova estratégia de gestão. Depois, a gente envolve a nossa liderança, e RH é fundamental para a construção desse novo desenvolvimento, sem o qual a gente não conseguiria fazer eficiências como a gente faz, e muito menos ter a felicidade das pessoas por estar fazendo eficiência, que não necessariamente vão para o bolso delas. Elas vão participar da participação dos lucros disso. Ou seja, tem algo? Sim. Mas, sobretudo, existe aquela velha afirmação ridícula de que eu vou fazer lucro para quê? É para a empresa, não é para mim. Você não está vendo que a sua carreira, a sua vida, passa por isso. Lembre-se, a empresa é o veículo que te leva para o seu sonho. Então tem que fazer. Mas se você não tiver uma área de recursos humanos muito, mas muito engajada, estrategicamente com essa proposta,
com uma comunicação muito bem feita, para que todos, independente de onde estejam na mesma página, porque não há como ganhar um jogo que você não conhece a regra. Você precisa envolver todas as pessoas. No nosso caso, nós fizemos uma rede social para isso. Uma rede social própria para as pessoas participarem efetivamente, sem censura. Pode falar mal de mim à vontade. A vantagem é que eu sei quem está falando, entendeu? Tem alguma vantagem, né? Mas regar, Oswaldo, é fundamental. Márcio, eu queria que você nos explicasse quais são esses 4 pilares da filosofia que você implementa e também explicasse qual é esse trocadilho que você faz entre afetividade e efetividade. Bom, eu conto um pouco no livro. E o que o Guilherme está falando, eu começo logo no início falando e eu faço um paralelo com o meu pai e a minha mãe. O meu pai é o mais efetivo, disciplinado, disciplinador, e a minha mãe mais afetiva e tal. Mas tudo se fecha muito bem com o 3º capítulo, que é a união dos dois, que só a minha esposa conseguiu fazer para mim. Então eu sei que ela está assistindo, já quero aproveitar para agradecer, porque ela foi a única pessoa que conseguiu montar a mescla disso tudo. Porque no dia a dia, a gente consegue, às vezes, não sempre, mas muitas vezes, ser muito efetivo, disciplinado, falar, pô, eu trabalho tanto. Muita gente fala isso. Fala, pô, mas não acontece. Aí outros falam assim, poxa, eu tento ser mais amigável, eu tento agir mais com o coração e dizem que eu sou abraçador de árvore. Então, o que eu digo? Como é que a gente faz para combinar as duas coisas? Aí a forma de combinar as duas coisas, que no meu caso a minha esposa me ajudou, a gente faz isso com um bom coaching. E isso é fundamental, para a gente pegar o que de bom a gente tem e introduzir de uma forma que nos ajude a progredir. A filosofia de gestão é um caminho para que isso aconteça na sua vida ou na sua empresa. Primeiro você precisa acreditar em você, cara, não tem jeito. Hoje a gente tem estímulos para ser guiado. Então a gente segue normas multinacionais, a gente segue padrões que já foram concebidos em 1812 e a gente ainda acha que é bom. A gente segue. E a gente já está quase perdendo o costume de questionar. Mas ainda existe essa chama. Talvez a gente acreditando um pouco mais no nosso potencial e dizendo, sim, eu também posso, a gente consiga progredir. Depois você precisa começar a praticar. E aí eu acho uma coisa muito legal, a educação corporativa, o que nós estamos fazendo aqui, desenvolvimento, aprendizado. Nós precisamos entender o que tem por trás disso, como é que a gente aplica isso, quais são as práticas, o que a gente muda na governança de uma empresa e no tratamento de uma vida. Depois disso, a gente começa a melhorar. E esse ciclo é tão virtuoso que a gente começa a progredir e nem percebe mais o tanto que a gente está encantado com aquilo. E esse encantamento é transmissível. Ele passa para as pessoas, passa para as empresas. O acionista, que a gente sempre sabe, está preferindo sempre o dinheiro, ele também tem coração, porque no final do dia é uma pessoa que está ali. Então ele consegue enxergar, puxa, mas se eu vou ganhar dinheiro, de qualquer jeito ele vai ganhar. Mas se eu vou ganhar dinheiro e ainda vou ter uma boa reputação, eu prefiro assim. Então a gente consegue fazer com que todos os propósitos de todas as pessoas melhorem, eles atinjam os seus objetivos e de uma forma mais legal. E aí o que nos resta é compartilhar, que é um pouco do que eu venho fazer aqui hoje, baseado no convite do Guilherme, olhando para todos vocês e perguntando, e você, não vai fazer nada? Eu peço a vocês que quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais, eu vou usar o termo, eu gostei da plataforma, né? Mas é na internet mesmo, eu sou bem mais simples, né? Eu não consigo ainda ter tanta sofisticação, mas eu vou chegar lá. Tem filosofiadigestão.com.br. Baixa a apresentação para você entender um pouco melhor no que a gente vai conversar aqui. Lá você vai poder ver todas essas dimensões que o Guilherme está falando. Márcio, vamos botar um pouco mais de pimenta aqui na nossa conversa. Eu sabia, não ia ser tão fácil. A Patrícia Lopes está fazendo uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Obrigado pela sua participação, Patrícia. Ela pergunta, como atingir o coletivismo e o sentimento de conjunto administrando perfis diferentes, estilos diferentes, respeitando e extraindo o melhor individualmente? Ô Patrícia, belíssima pergunta. Essa é a chave da questão, né? Por exemplo, na nossa empresa, nós temos engenheiros, mestres, doutores e, por outro lado, pessoas que estão em início de carreira, começando numa escolinha, fazendo curso técnico de eletricista, outro que está fazendo um início como agente de faturamento, que a gente chama que vai lá fazer a leitura dos medidores e a entrega das contas. E seja quem for, se é um mestre ou um doutor, ou uma pessoa em início de carreira, nós temos que encantar da mesma forma. E a gente percebeu
que o que encanta qualquer público é um propósito. O que nós nos especializamos é em entender o propósito das pessoas, construir o nosso propósito e fazer com que os dois tenham convergência. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue dar um passo à frente. E aí a gente começa a perder um pouco daquela frescura que só eu mando. Todos podem participar. Então a gente aceita propósitos locais. A gente apoia propósitos específicos. O propósito de uma pessoa de se tornar um engenheiro fez com que mais de 1.000 eletricistas estivessem fazendo curso universitário durante a noite, pago por eles mesmos. Porque qual que é o padrão? O padrão é que a empresa tem que pagar. Mas a empresa pagando, o que acontece com a sua liberdade? O seu direito de ir e vir fica questionável, porque você se amarra ou com aqueles contratinhos que se faz, ou então porque você fala, poxa, mas eu estou aqui, a empresa está pagando para mim. Então o que a gente incentiva? Você precisa ter o seu propósito, nós vamos respeitar, nós temos um propósito de empresa e nós temos que convergir. Alguns com carreira, outros com solidariedade. A gente combina tudo, não importa o que, não importa onde. O Vladimir, nesse mesmo sentido, ele tem uma pergunta: como que se implementa essa filosofia com as diversas gerações, a X, Y, Z? Tem alguma diferença ou ela aplica em qualquer geração? Não, você tem que ter cuidados, né? Vladimir, você tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, as pessoas às vezes ficam questionando, né? E eu já ouvi muita gente falando mal, a geração Y é infiel. Eu particularmente acho que não tem absolutamente nada disso. Né? As pessoas que são mais velhas, mais experientes, não servem. Eu também acho que isso é uma grande besteira. O que a gente fez, o nosso exemplo prático, é que a gente tem uma quantidade enorme de jovens e uma quantidade enorme de pessoas mais experientes. E nós conversamos com eles e usamos uma varinha mágica. Ouvir. O que você quer? E o que você, Y, quer? E o que você que está numa carreira mais avançada, que já é um expert em alguma coisa, tem 40 anos de empresa, o que você quer? E aí o que a gente fez? A gente filtrou, combinou todos esses propósitos e fizemos. Teve coisas que não eram possíveis. Nós dissemos, olha, isso não é possível por conta disso, disso e disso. Mas a nossa comunicação sempre foi fluente. Ninguém pode ter o benefício da dúvida. Porque na dúvida as pessoas podem cometer erros. E o que a gente quer? Quer que elas acertem. Então a gente conversa sobre tudo. Hoje acontecem coisas incríveis. Por exemplo, nós temos uma quantidade enorme de mestres e doutores que hoje ocupam tempo deles próprios em voluntariado, dando aula para aqueles que estão começando. E um ajuda o outro, e aqueles que estão lá como eu, que já não sou tão antenado em termos high-techs, né? Eu não consigo ser tão assim. Tem pessoas mais jovens que vão lá e, pô, Márcio, você é um tiozinho, não é assim que faz, é assim. Então a gente criou um ambiente onde a gente se respeita, mas existe a liberdade. E esse diálogo fomenta a quebra dessas barreiras, que tem gente que incentiva a dificuldade para vender a facilidade, né? O Eduardo, viu, Márcio, está fazendo uma pergunta aqui que exatamente é que eu queria fazer também, viu, Eduardo? Obrigado pela sua pergunta. Eduardo Rocha, ele fala, qual foi o seu maior desafio na implementação dessa filosofia? E eu acrescento, ao longo dessa sua jornada de implementar e de testar e de colher resultados, chegou algum momento que você pensou em desistir dessa filosofia? Bom, quando você lida com pessoas, você tem surpresas todos os dias. Porque apesar da gente tentar criar modelos e padrões, a gente sabe que isso não funciona para pessoas. É por isso que nós estamos usando uma filosofia. Porque é mutante, é mutável e aceita sugestões. Então a gente sempre vem mudando. Mas no comecinho, logo que a gente estava iniciando esse processo, eu tinha acabado de me tornar o CEO de uma empresa extremamente eficiente, uma empresa maravilhosa. Então tinha muito pouco para fazer. Eu falei, puxa, vamos fazer uma gestão do nós? Vamos criar isso? Então tinha aqueles sonhos, aquelas coisas, e a gente começou a fazer. O primeiro ano ninguém quer. As pessoas estão acostumadas com o modelo anterior. E a mudança, ela choca. Então, desconfiança. Todo mundo fica, será? Aí tem gente que fala assim, como assim você quer mudar a cultura? Vai demorar 10 anos. Eu digo, como demorar 10 anos, cara? Você está maluco? Nós vamos ter que fazer isso num ano.
Mas como? Toda hora, o dia inteiro. E nós vamos começar do zero. E a gente começou. E começou a funcionar. E aí as pessoas começavam a testar. Será que é verdade? Vamos testar. Vamos pôr em xeque. Toda hora ficavam pondo em xeque. Teve turma do contra? Teve, lógico. Porque tá bom assim. Imagina que a gente tinha 220 líderes. A hora que eu falei que não ia ser mais, agora nós não vamos ter mais gerente, agora é facilitador, o cara falou assim, para aí, cara. Eu trabalhei a minha vida inteira para virar gerente, agora você vai acabar com o meu cargo, meu? Tá louco, não pode ser. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa convencer as pessoas de que aquele modelo é melhor do que o outro. Muito simples. Aquilo que te estressava, te deixava de saco cheio, te deixava só, a pressão era só em você, nós vamos compartilhar. Então, nós mostramos para a nossa liderança que era possível. E hoje, quem dá aula disso são eles mesmos. Eles mesmos estão fazendo essa mudança. Então, o ambiente foi de questionamento, de dúvida, mas depois de um ano, a gente já foi eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil pela primeira vez. Então, começamos fora de qualquer lista. Né? Por exemplo, a gente estava fora da lista da Great Place to Work. Em 2012, nós ganhamos a primeira vez da Exame, da Você S.A., depois 12, 13, 14, 15, 16. Por quê? Porque as pessoas percebem que é bom. Agora, deu vontade de desistir? Olha, tem dia que a gente acorda e fala assim, será que eles não vão acreditar em mim? Crise de credibilidade, sabe? Você fala assim, poxa, eu estou falando a verdade. Mas as pessoas, às vezes, não estão acostumadas a ouvir a verdade. Elas estão acostumadas num ambiente onde todo mundo engana todo mundo. Então, quando você estimula um ambiente onde se pode confiar em alguém, as pessoas ficam, será que é verdade? E isso, às vezes, eu falo, poxa, eu estou ofendido com isso. Como que não estão acreditando em mim? Mas eu pensava, poxa, mas isso não é pessoal. Não é comigo. Onde você arrumou forças para isso, Márcio? Família. O único lugar onde a gente se apoia. Eu sempre voltava para casa e recebia o coach da minha esposa. O capítulo 3 do livro eu conto isso. Ela falava assim, não, mas calma. Não é bem assim. Calma, vamos pensar. O que de fato aconteceu? Aí, de fato, não tinha acontecido nada. Ela falou, então vai lá e vamos continuar. Então, a hora que as coisas ficam mais difíceis, você tem que pensar, quem tem interesse genuíno por você? Né? No meu caso, tenho uma família maravilhosa, minha esposa, meus filhos, e eu tive um apoio maravilhoso. Mas você tem que ter alguém que se interesse por você. Procure essa pessoa e na hora do desafio, converse com ela. Mas tem que falar o que precisa ser dito, não é só ficar alisando a mãozinha na cabeça, não. Tem as porradas também. Legal, Márcio. Felicidade traz resultados, traz lucros. A gente sabe que o Brasil está passando por um momento, um cenário econômico difícil. Como que manter as crenças num cenário mais adverso, sofrendo pressão de acionistas por melhores resultados, sendo que no Brasil várias empresas têm reduzido seus resultados? Olha, tem um caminho vasto para responder essa pergunta. Vou escolher um, tá? Que é o que mais me afeta. Está faltando humildade, cara. Não está tendo humildade. O modelo tradicional, que a gente tanto fala, poxa, nós precisamos mudar esse modelo, a gente não está mudando. Então, eu estive conversando com um líder global de uma grande empresa, não posso dizer, obviamente, o nome da empresa, ele falou assim, poxa, eu já não consigo mais fazer o meu serviço da mesma forma que eu fazia antes. Eu falei, mas você já falou com as pessoas que fazem esse serviço? Não, já conversei com a minha diretoria, não estou falando da sua diretoria não, cara. Eu estou falando do cara que está lá, no dia a dia. Não, mas não tem como. Né? Mas você não conversa com o cara, meu amigo, ele não vai te dar uma ideia. Ele não vai nem achar que você é uma pessoa que ele deva gastar o tempo dele. Então, você não vai ter esse diálogo, você vai morrer sozinho. E aí você vai ficar fazendo grandes investimentos para melhorar um pouquinho e vai achar que está tudo difícil. É claro que está difícil. É claro que a gente sabe que está uma crise danada. Mas será que você está ouvindo todas as pessoas? Você está envolvendo todo mundo, para todo mundo tirar da gaveta aquele negócio que ficou guardado e que o cara já não tem mais nem coragem de falar? Não é aquelas ideiazinhas que o cara faz só para cumprir tabela, para cumprir o processo corporativo. Eu estou falando de participar efetivamente. É o fim do presenteísmo. Eu falo do presenteísmo porque eu já fiz presenteísmo. Eu trabalhava numa empresa antes, eu abri uma tabela muito complexa na tela, ficava olhando para ela com aquela cara de inteligente e pensando na minha vida.
Minha produtividade do dia era de 50%, então eu tive sorte de não ser demitido. Até que um dia eu falei, poxa, isso não vai me levar a nada. Eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a mudar. Felizmente eu ainda tinha 25 anos, então deu tempo de mudar. Mas eu acho que a gente precisa envolver mais as pessoas, trazer mais as pessoas para o mundo da responsabilidade plena. E aí, aquela coisa de que as únicas ideias brilhantes saem da diretoria vai matar as empresas. E é na crise que a gente vê quem sobra, né? Entendi. O Luiz Silva está perguntando aqui para a gente quais indicadores devem ser ou podem ser utilizados para medir resultados de uma gestão voltada para as pessoas. Que tipo de indicadores você geralmente monitora, Márcio? Na apresentação Luiz. que tem no meu site, Luiz, é assim, eu coloco isso lá. A filosofia de gestão tem esses pilares, que eu já disse, mas a gente continua tendo metas, indicadores, objetivos muito claros de sempre. Então, a gente continua medindo o resultado por EBITDA ou EBITDA, a gente continua medindo o nosso índice de perdas, de qualidade, ou seja, são os mesmos indicadores tradicionais. O que a gente fez foi incluir alguns mais interessantes. Por exemplo, índice de aderência à filosofia de gestão. Então, como é que você mede um líder? Você vai medir o líder. Ah, esse líder perdeu muita gente, ninguém gosta dele, está indo todo mundo embora. Vamos lá, a gente vai na avaliação de desempenho e fala, você não está retendo. Então, isso a gente não usa mais. Primeiro que retenção é a maior besteira, custa caro pra caramba, dá um trabalho danado e você acaba com a liberdade das pessoas. Então, a gente acabou com isso. A hora que você coloca no lugar o índice de aderência à filosofia de gestão, o gestor que mais desenvolve pessoas e as compartilha com o restante da organização, ganha ponto. Então, a equipe dele vai saindo. Só que ele não é mais penalizado, porque agora ele é um desenvolvedor e é uma pessoa que prepara a gente para outras áreas. A gente tem núcleos de preparação de pessoas em diversas das nossas áreas. Então, são indicadores mais modernos para preparar o mundo que está vindo aí. Né? Que não é nem que está vindo aí, já está aqui. Só que a gente ainda teima em fazer do jeito antigo, né? Que é aquele jeitinho de vamos fazer política de retenção, impedir, tirar o direito de ir e vir. É a coisa mais antiga que existe. Mas a gente ainda investe dinheiro nessas coisas. Felizmente, a gente já está salvo desse padrão. Legal. O Renato está perguntando aqui novamente sobre o papel dos recursos humanos, mas sobre uma outra ótica agora. Ele está perguntando, quando a liderança não tem a força necessária para implementar essa metodologia, essa filosofia, qual o papel do RH para mudar essa liderança? Como que os liderados podem influenciar a liderança? Vejam, eu vou te falar de dois aspectos. O primeiro é quando a liderança, vamos dizer assim, a diretoria da empresa quer e os líderes não. Então, a gente oferece um caminho muito simples. Você pode se engajar nisso, você pode dizer que não sabe fazer e a gente vai te ensinar, ou você vai embora. Esse é o mais fácil. O mais difícil é quando a diretoria também não quer e, eventualmente, a liderança média também não quer e só as pessoas querem. Bom, aí só tem um jeito, resultado. Então você precisa mostrar, com dados e fatos concretos, que quando vocês constroem um ambiente favorável, os resultados melhoram. Para o acionista, mais e antes. Para os clientes, você precisa entregar preços melhores, condições melhores, mais agilidade, a gente já sabe, né? É mais do mesmo. Para as pessoas, propósito, carreira, felicidade, esse tipo de coisa. Quando você vai compilando tudo isso e no dia a dia você consegue mostrar com dados e fatos essas conquistas, eu não conheço ainda alguém que vai abrir mão de um modelo tão favorável, tão orgânico para manter o passado, sob risco de perder dinheiro e de ter que explicar por que não aderiu. Eu costumo dizer que só tem dois caminhos, o do amor ou o da dor. A diferença entre os dois está no tempo. Quem for agora, tá legal, tá no amor, então a gente vai. Quem for no da dor é assim, o acionista chega e fala, por que você não fez isso antes? Não sabe o que é, já não tem mais jeito, cara. Aí ele troca você e põe um outro que tenha um pouco mais de visão e que possa enxergar os movimentos antes que eles aconteçam. Não tem jeito. Então, se as pessoas não estão muito afim, talvez demore um pouco mais e entre pela dor, mas vai entrar. O que pode acelerar? Dados e fatos concretos. Não existe resistência contra isso. Se possível, com bons resultados, né? Legal. A Paula está perguntando como abordar essa filosofia na prática quando se trata de organizações e empresas familiares. Eu acho mais fácil. Porque ninguém mais sensível a ter uma boa empresa que o dono. Então, a empresa de dono, do histórico que eu tenho,
As empresas que têm um dono estão pulando mais rápido. Porque o dono cria um negócio, ele tem uma paixão pelaquilo. Ele ama a empresa. Ele vive a empresa. A família dele está dentro da empresa. Então, quando você chega para ele e fala assim, olha, você vai ganhar mais dinheiro e a sua empresa vai ter uma reputação brilhante. Como ele diz não? No histórico que a gente tem, vamos dizer assim, para cada 10 empresas de família, 7 pulam rápido. Com relação ao mundo privado normal, 3. Então, mas é legal ver que grandes empresas, grandes corporações estão muito interessadas. Porque como é que a gente vai fazer pro jovem? Vamos pensar no jovem que está chegando agora. Seguinte, cara, você tem que fazer, tá bom? É assim, 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 deixa o seu cérebro em casa, faça. Você acha que ele vai aceitar? Não vai. Então, como é que vão viver as empresas que não se modernizarem? Eu espero que não só as familiares, mas todas as outras comecem a pensar nisso. O Flávio, Márcio, está perguntando aqui, a gente vai voltar um pouco à questão das gerações, tá? Uhum. Ele pergunta como manter motivada essa galera da nova geração, que as pessoas acham que conseguem chegar à presidência das empresas em 2 dias, né? E como manter essas pessoas motivadas quando a realidade aparece. Bom, eu tenho uma teoria a respeito dessa pressa, que é assim, o cara viveu a vida inteira sem ter contato com a família, porque o pai e a mãe trabalhavam direto, não tinham tempo para nada. Então, o que ele queria era ter contato com o pai e com a mãe, e muitas vezes não tinha, porque os pais ficavam no ritmo louco do modelo tradicional. Aí ele vai para a empresa, o que ele quer? Tudo menos o que o pai dele e a mãe dele fizeram de ausência para ele. Então, ele quer construir logo uma carreira, ser promovido logo, virar presidente logo, ganhar dinheiro logo, para poder ficar com a família dele e ter paz. Uhum. Então, isso aí é uma tentativa de correção de rumo de um jeito errado. O que a gente fala para os nossos jovens? Você vai construir valor de uma maneira certa. Então, o que a gente faz? Quando eu digo que a gente ouve todo mundo mesmo. Inclusive os estagiários, por exemplo, que estão chegando. Então, a gente fala sobre os anseios deles. E tem alguns que têm anseios naturais, independente dessa frustração, de ter uma empresa. Nós estamos vivendo a geração dos startups. Legal, a gente faz a startup aqui na empresa mesmo. Se você fizer uma startup legal, você vai ser nosso sócio. A gente investe em você. Isso é tá caso no dia a dia real? da nossa empresa. A gente propõe uma lista, por exemplo, de monodependência. Diz, olha, nós temos essas dependências aqui. A gente está na mão de um fornecedor só. Quer ser o segundo? Você quer empreender? Vamos empreender aqui dentro, cara. Outro fala, não, mas eu tenho uma vontade de trabalhar na ONU. Tá bom, vamos criar projetos aqui que a gente possa fazer melhor uso das nossas verbas de eficiência energética, que são verbas para a gente melhorar a sustentabilidade do nosso negócio. Então, vamos fazer. Então, a gente vai pegando pessoas e seus interesses que são mapeados, baseado no que eles próprios colocam na nossa rede social, lá no plano de desenvolvimento individual, e a gente vai guiando as pessoas para o que elas querem. Então, a gente não fica falando, você só vai fazer o que você quer quando você for presidente, tá? Não, cara. Você pode fazer o que você quer agora, mas tem que ser bem feito. E tem que ter convergência de propósito. Não pode ser bom só para você. Tem que ser bom para nós. E nós vamos caminhando. A ansiedade diminui muito quando ele percebe que ele pode ser feliz no primeiro dia de trabalho. Legal. Ô Márcio, a Patrícia, né, está pedindo para a gente passar novamente os 4 pilares e falar um pouco mais sobre cada um deles, né? Se a gente pudesse começar pelo primeiro. Legal. O primeiro pilar é acreditar. Por quê? Eu falo um pouco por mim. Eu sou um filho de uma classe bem pobrezinha mesmo, de pessoas que se formaram precariamente e que têm somente o brilho e a vontade de trabalhar, mas não tiveram condições plenas de fazer um bom ensino, uma boa formação. Então eu fui educado a fazer o mínimo, do tipo, trabalhar bastante, mas se eu conseguir alguma coisa, tá feliz já, fica de boa. Eu lembro que eu chegava do trabalho e falava para minha mãe assim, mãe, putz, eu tô com um negócio lá que eu quero fazer. Ela fala, filho, cuidado, filho, cuidado. É um amor intenso, mas com uma proteção. Não vai se expor. Não se expõe. Tá bom assim. Eu fui educado assim a vida inteira, entende? E agora, o que eu penso? Putz, a gente precisa acreditar na gente, cara. A gente precisa chegar e falar e se expor. Não é ficar virando metralhadora giratória, falando besteira. Não, é falar de coração. Pô, tô com um negócio aqui, eu quero dividir com você. Meu chefe não é um inimigo, ele é um facilitador.
Ele é uma pessoa que me apoia. Essa empresa, ela não quer o meu sangue. Ela quer que a gente cresça juntos. Então, é acreditar nessas coisas, sabe? Porque a coisa conspira de maneira tão positiva que qualquer empresa vai ceder esse processo. Porque a empresa, no final do dia, ela só quer ganhar dinheiro e ter uma boa reputação e a gente oferece isso. Então, se você acreditar, você muda a sua vida. E nós temos muita, mas muita gente mudando a vida. Então, a base é essa. A hora que a gente faz isso, a gente começa a praticar. Ou seja, eu pratico na minha vida, estudando, me empenhando, não virando aquele cara que é seletivista. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Não, isso eu não quero fazer porque eu acho que é pouco para mim. Não, a gente vai fazer tudo o que precisa ser feito. A gente vai praticar na nossa vida e na nossa empresa também. Então nós vamos revisar o que tem lá, nós vamos pegar... Olha, nós temos restrições? Claro que nós temos restrições. Nós não vamos conseguir superar todas elas, mas nós vamos conseguir contornar a maior parte. Então a gente vai contornando juntos. Então isso é a prática plena, na pessoa e na empresa. É incrível como, consequentemente, você melhora. Outro dia eu estava vendo um videozinho lá do jogador de golfe. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ah, que óbvio. É óbvio. Você treina, você pratica, você vai melhorar. E quando você melhora, você precisa ter na cabeça que não é só a consequência. Você precisa enxergar o que a gente chama de fim desde o começo. O que eu preciso melhorar? Por que eu preciso melhorar? Como eu vou melhorar? Então, acreditar é a base. Praticar é o caminho. Melhorar é a consequência. E o que consolida isso tudo é quando você compartilha. Já ouviu falar que você só aprende quando você ensina? Então, como é que você consolida o aprendizado? Ensinando alguém. Então, pega aquele cara que já não acredita mais e fala, cara, vem comigo, bicho. Vamos que vai dar. Ou então vai naquela empresa que não está funcionando legal e fala assim, eu posso te ajudar. Vamos fazer junto. Olha, eu fiz um curso lá, vem comigo, vamos lá, não desiste não. Então, é uma coisa que a gente vai transformando num ciclo virtuoso, que é óbvio que vai ter lucro. É óbvio que as pessoas vão se dar bem. Mas é do bem. É legal. Não tem contraindicação. Quem não vai, está perdendo dinheiro. Por quê? Você acha que a gente vai viver naquele mundo do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Até quando? Não funciona mais. Então, são esses 4 pilares. No livro tem um gráfico, na apresentação do site também, tem um gráfico que mostra que o ciclo virtuoso materializa um novo nível de consciência. Quando você tem esse novo nível de consciência, quando você vai numa entrevista, por exemplo, com uma pessoa que faz recrutamento, você já não é mais uma commodity. Você não é mais um. Eu sou administrador. Então você chega lá fazer entrevista, ela fala assim, bom, você e mais 5.000 se formaram em administração esse ano. Como é que você vai ser o administrador? Você tem que ter alguma coisa para contar. E se você está fazendo alguma coisa diferente em favor dos seus propósitos, mas também de uma empresa, você já tem uma. Ô, Márcio, lembra para a gente de novo o site? filosofiadigestão.com.br. Lá tem essa apresentação que você vai poder ver em detalhe, tem todas as dimensões lá. O Leonardo está pedindo para você contar um pouco da sua carreira e eu, de novo, vou dar uma pitada de pimenta, né? Conta para a gente, em algum momento, que deu errado, né? Não funcionou, e o que você aprendeu com isso e como que você refinou a sua filosofia a partir de um fracasso, né? A gente sabe que quem está na prática sabe que as coisas não são tão simples e tão lineares quanto a gente está desenhando aqui. Claro né? que não. Dá errado sempre, né? Não é uma vez ou outra, tem muita coisa que dá errado. Bom, eu comecei muito cedo a trabalhar. Como eu disse, eu sou filho de uma família muito humilde, então eu queria ter meu videogame, eu queria ter minhas coisas. A minha mãe falou assim, cara, muito simples, trabalha. Eu fui trabalhar. Então eu tenho 41 anos, mas já tenho quase 30 de registro em carteira. Vou me aposentar cedo, né? Trabalho infantil, né? Na época podia. Agora com 16, mas na época com 12 funcionava bem. Tá certo. E aí comecei muito cedo, eu trabalhei em loja, trabalhei em banco, trabalhei em indústria e um dia fui para Electro. E aí na Electro aconteceu uma grande frustração. Porque quando eu me tornei gerente de controladoria, o meu gestor me chamou e falou assim, cara, você é uma merda de um gerente de controladoria. Porra, cara, a casa caiu, né? Falei, não é possível. Foi a única coisa que eu fiz nos últimos 15 anos. Trabalhar em controladoria. Agora você me fala que eu sou ruim? Então foi assim bastante difícil para mim. Mas, puxa, eu agradeço tanto por ele ter sido tão sincero, porque ele me deu uma oportunidade incrível de visualizar coisas que eu não via antes. Eu achava que a área financeira
era o futuro da minha vida. E hoje eu vejo que ela é o lastro da minha vida. Mas não necessariamente foi o futuro, porque eu abri caminhos novos. No livro eu conto uma historinha exatamente desse capítulo, que eu fui para a área de compras. E foi muito divertido, porque eu tinha participado de um recrutamento interno para ser um executivo sênior de uma outra área. E aí ele disse para mim, não vai não. Eu falei, mas como não vou? Eu passei lá, ele falou assim, olha, você é casado? Sou. Então você chega em casa hoje e fala para sua esposa que você foi mandado embora. Aí você planeja a sua vida desempregado e volta aqui amanhã e me diz se você aceita ou não. Então teve bastante coisa emocionante, viu? Não foi fácil. Mas a de ninguém é fácil. Né? A minha foi só mais uma, tão normal como a de qualquer outro. Legal. O Mauri está perguntando como que vocês contratam as pessoas. São pessoas que têm o mesmo propósito da empresa, no caso Electro, ou você procura propósitos diferentes que possam contribuir para o modelo, para o negócio da empresa? A gente diversifica bastante, mas, sobretudo, as contratações são feitas no início da carreira. A gente tem escola de eletricistas, a gente tem escola inclusiva, a gente contrata para a escola de agente de relacionamento para o nosso call center, tudo baseado em escola, para a gente formar do jeito que a gente acredita. E as pessoas que vêm de fora, a gente contrata de forma a trazerem conteúdos complementares, com valores que são similares, que têm a mesma linha de pensamento, mas com propostas interessantes e diferentes. Felizmente, o nosso processo de recrutamento interno traz 96,5% das pessoas de dentro. Opa. Mas tem 3,5% que vem de fora e a gente busca coisas que a gente não enxergou ainda. Então, eles trazem coisas bastante inusitadas, bastante novas. Mas a gente contrata, sobretudo, a índole. Não dá para contratar pessoas com índole duvidosa. O resto a gente ensina. O Sérgio está perguntando qual o principal fator para engajar e envolver as pessoas, os seus colaboradores, em torno de um propósito comum. Se você tivesse que escolher qual que você escolheria? Um propósito? Um fator, né, para engajar as pessoas no propósito da empresa. Bom, é difícil escolher mas o que a gente costuma fazer, a gente nessa de convergir propósitos, a gente tenta mostrar para eles caminhos para que eles atinjam os propósitos deles e para que nós possamos atingir os propósitos da companhia. E o que normalmente funciona bem é uma coisa bastante simples, né? Verdade, respeito, coerência, transparência e ética. Se você fizer isso em tempo integral, as pessoas podem desconfiar, elas podem ficar com o pé atrás, mas elas vão mergulhar. No nosso caso, como eu já disse, 1 ano. Foi o período de 1 ano para todo mundo incorporar. Ah, tem ainda resistência? Tem, de 0,69. O nosso índice é de 99,31 de satisfação. E com aquelas perguntinhas animadas, né? Você está feliz com o seu chefe? Você está feliz com quanto você ganha? Anônimo em 228 cidades. Então, a pessoa precisa estar feliz mesmo. Se ela não tiver, está fácil para pôr ali. Então, a gente mais ouve do que propriamente ficar falando a respeito do que a gente quer. As coisas são muito discutidas, são muito abertas, as pessoas participam. Por exemplo, a gente faz audiência pública de procedimento. Pega um procedimento e fala, gente, a gente quer revisar o procedimento de faturamento. Aí todo mundo opina. 3.713 pessoas podem opinar lá o que ela quiser. E aí, se não for aceitar o palpite dela, a gente tem que explicar por que não. Então, a pessoa se sente tão bem lá quanto em casa. E aí ele participa, ele se sente valorizado, muda a autoestima, ele passa a acreditar, e aí entra nesse ciclo. Então, não precisa de grandes elementos, sabe? Quando a gente fala de ética, poxa, a gente precisa ser ético. Tempo integral. Ponto. Ah, mas o que acontece com alguém que não é ético? A gente manda embora. E chama a polícia. Porque a gente não pode ser conivente com coisas erradas. Ah, mas como é que era antes? Bom, eu não sei. A gente não precisa ficar aqui toda vez tendo que dizer o que era antes para fazer depara. A gente não precisa expor as pessoas. Ah, antes você não fazia. Não. A gente faz assim, gente, não vamos julgar os nossos defeitos, vamos pensar nas nossas virtudes. E a gente vai. Então a gente evita ficar precificando pessoas. Ah, você antes era o cara do procedimento mais chato da empresa. Não.
Vamos fazer um procedimento novo? Vem, vamos participar. Então a gente vai unindo, vai conjugando. Ainda tem diferenças? Claro, os debates são intensos, calorosos, mas verdadeiros. Depois que a gente briga muito, a gente almoça juntos. Então isso faz com que as pessoas encontrem caminhos para acreditar e para fazer as coisas progredirem, sabe, Guilherme? Legal, Márcio. Bem, o Márcio vai estar conosco na HSM Expo Management em novembro. A gente quer oferecer um presente para quem está conosco. A gente tem um público imenso aqui participando, fazendo perguntas. A gente está oferecendo um promo code, chama Promo HSM1. Para quem usar esse promo code, vai receber 20% de desconto na inscrição. Ele vai estar falando conosco lá sobre esse e vários outros temas. Eu vou dando continuidade aqui. O Marcelo fez uma pergunta que eu achei muito bacana. Ele disse: Márcio, eu ouvi uma frase sua que me marcou. Ele disse: eu não preciso controlar tudo, eu preciso confiar em todos. Qual a importância da confiança nessa filosofia? Total. Quem falou, Marcelo? Marcelo Klein. Ô Marcelo, que legal, viu? Marcelo Klein, se eu não me engano, deve ser da Vale. Ó, se eu não errei, depois você manda aí, depois Marcelo, você manda aí, se viu, for Marcelo? você. Vê se é você acho mesmo, que é tá? você mesmo. A confiança é fundamental. Veja, nós temos negócios em 228 municípios, mas podia ser em 100 países. Como é que eu vou fazer para controlar se eu não confiar? Aí eu vou fazer as definições comuns, os procedimentos, mas lá no final do dia, o cara precisa querer fazer. Porque se ele não quiser fazer, ele tem condições plenas de me enganar por anos, fazendo resultados medianos, de forma que a gente acha que está bom, mas o cliente reclama, as pessoas não funcionam bem. Então o que a gente tenta fazer? Estabelecer um processo de confiança mútua. Nós acreditamos em nós mesmos e acreditamos nas nossas pessoas. Isso faz com que eles queiram. E se eles querem progredir e progridem, todo mundo ganha. Então a confiança é fundamental. É claro que nós temos indicadores, nós temos metas, nós temos objetivos bastante arrojados, mas a forma como nós fazemos é que precisa ser com muita confiança. E se a gente encontra alguém que nos engana, a gente manda embora. Simples. Por quê? Porque quando você faz um contrato, né, você fez um contrato de casamento, e a pessoa te enganou, vai largar dela e arruma outra. Não pode ter falta de confiança. É a mesma coisa. A confiança é a base de uma família e tem que ser a base de uma empresa. Porque no final do dia, são pessoas do mesmo jeito. Márcio, o que te tira do sério? Antiética, sem dúvida nenhuma. Eu já não consigo mais assistir jornal. Eu leio o jornal, eu já não consigo mais. Todo dia eu vejo uma nova fase da operação. Eu estou assim, por um lado, muito contente de que está acontecendo uma grande limpeza, mas por outro lado, assim, meu Deus, como é que a gente conseguiu viver com tamanho custo embutido na nossa competitividade com o país? Então, é inaceitável. Isso me frustra. Eu nunca tenho vergonha de ser brasileiro, mas eu fico muito frustrado, sabe? Eu tive recentemente em alguns fóruns internacionais no nosso grupo e todo mundo pergunta: poxa, e o Brasil? E o Brasil? Poxa, estava decolando e agora como é que está? Eu digo: olha, o Brasil não era tão bom quanto a revista, acho que The Economist mostrou que estava o Cristo decolando. Não era tanto assim, mas também não está tão ruim como estão dizendo. A gente está numa crise sim, mas o povo brasileiro é muito forte, muito resiliente. A gente tem que acreditar um pouco mais. Então, as duas coisas que mais me enfurecem são a falta de ética e aquela síndrome de vira-lata, sabe? Que a gente, aqui nada funciona. Imagina, na Alemanha seria tão bom, então vai para a Alemanha, pô. Eu vou ficar aqui, não vou sair daqui. Eu quero fazer com que isso aqui funcione. A gente tem gente, a gente tem talento, a gente tem instituições sólidas e que podem fazer esse país funcionar. Se a gente desistir, acabou. Então, eu não desisto nunca. A HSM está no mesmo capítulo. A gente acredita que o Brasil tem chance e quem vai mudar o Brasil são os líderes. A gente acredita que líderes que investem, que acreditam nesse país, geram oportunidade, geram emprego e, por consequência, desenvolvem o Brasil. O Reginaldo está perguntando aqui sobre programas de sucessão, né, de lideranças. Como que vocês identificam e conduzem esse programa de sucessão dos líderes? Eu vou falar um pouco fora do padrão, tá? Qual é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo, é bem fora do padrão que eu vou dizer. Eu vou dizer de coisas que nós ajustamos no que é tradicional.
O que é tradicional, você compra um livro lá na Saraiva, lá você vai ver, né? O meu livro está na Saraiva, você pode encontrar o meu também. Mas eu tenho que fazer o cascalho porque eu acredito no produto, tá? Claro. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, muito simples. Quando a gente... desculpa, eu perdi. Em relação a planos de sucessão. Desculpa, como da que a gente sucessão, faz a desculpa. sucessão de liderança? Quando a gente tem uma sucessão tradicional, ela tem aquele parâmetro de que o chefe indica. Tá. Não foge muito disso. O RH faz uma avaliação de potencial e o chefe indica. Ou seja, míope. O que a gente pensa? A gente pensa não no valor da alta liderança, mas no valor do ser humano. Então, aonde está o líder? No nosso caso, nós estamos procurando até lá no nosso eletricista. E só esse ano nós já encontramos 180 candidatos a líderes que hoje são eletricistas. 180. Então, aonde tem a liderança? Em vários lugares. Ela pode ser desenvolvida, que seja apoiada por um programa de sucessão. Mas como é que a gente faz esse processo? A gente olha para o processo de uma maneira geral. Não é indicação do líder, é um processo claro e aberto que todos podem, desde que cumpram critérios. Okay. Então a gente coloca todos os critérios de forma transparente e qualquer um pode, desde que cumpra, e aqueles que não cumprem, que busquem cumprir. Nós temos um programa de tutores para aqueles que querem e aspiram ser um sucessor. Nós temos programas de acompanhamento, de ensino, de formação de liderança, que são feitos por voluntários. Às vezes, sabe aqueles voluntários que o cara tem uma grande experiência, que muitas empresas dizem que ele está fora? Então, o nosso vira professor para ensinar aqueles que ainda não sabem. Então, a gente vai fazendo um negócio que a gente chama de orgânico. Eu não preciso avisar o meu pulmão que eu vou respirar. Respire e pronto. Então, como é que a gente constrói a nossa sucessão? De maneira orgânica, definido quais são os critérios, no meu caso é respirar, e aí a coisa acontece. A gente organiza por meio da nossa área de recursos humanos os testes para ver se os critérios estão sendo cumpridos e a coisa acontece. A gente tem, no mínimo, 3 ondas de sucessor para cada posição-chave, baseadas em formação das pessoas próprias para elas mesmas e organizadas de forma orgânica. Difícil de entender, eu sei, mas a gente vai falar mais disso depois. Márcio, estamos chegando aqui ao final. O papo está tão bacana, a gente tem tempo para mais 2 perguntinhas bem rápidas. Legal. O R. Sena, o AR Sena, está perguntando como você escuta toda a sua equipe, além da rede social que você mencionou, né? Quais são os canais que as pessoas falam com você na sua empresa? Bom, no começo, quando, assim como a maioria dos presidentes, não digo todos, mas a maioria, eu era um estranho, né? Eu cheguei e virei o presidente, você é um estranho, né? Ninguém te conhece, ninguém sabe absolutamente nada de você, por mais que eu já estivesse na empresa há quase 10 anos. Porque quando você chega presidente, você vira um bicho diferente. Uhum. Então, eu conversava com todo mundo o tempo inteiro. No primeiro momento, no primeiro ano, eu falava com um grupo de 30 pessoas todo dia. Então, todo dia eu juntava 30 pessoas e conversava com elas. E, às vezes, eu tinha que andar 600 quilômetros para falar com as 30 pessoas daquele dia. E eu ia. É claro que a minha família não ficou muito feliz no começo de eu ter que viajar tanto. Depois, no segundo ano, já precisei ir menos, e assim eu fui gradativamente reduzindo. À medida que eu reduzia a minha frequência de conversas, a minha diretoria foi assumindo, e agora nós todos conversamos com todos. Então, eu faço só uma vez por semana agora com 30, mas eu continuo tendo acesso direto às pessoas. Fora a rede social, tem vários canais de comunicação, que eu, particularmente, respondo em até 24 horas. Obrigado, Márcio. Bem, para terminar, eu queria que você, por favor, desse uma dica para um jovem que está começando na carreira, como ele poderia influenciar o ambiente à sua volta e que dicas você daria para essa pessoa? Bom, primeiro, acreditar em você. Não tem outro caminho. Precisa acreditar mais em você. Ter bastante humildade. Não querer o que é do outro. Produza algo para você que o outro possa participar. E não seja tão seletivo. Onde tem desafio? É para lá que você tem que ir. Aonde é difícil e ninguém quer? É lá que eu vou. Aonde que está precisando de algum talento que possa fazer as perguntas que ninguém ainda fez? Vá para esse lugar, porque as pessoas vão começar a ouvir você como alguém que começou a vislumbrar possibilidades novas, coisas diferentes. Olha sempre para caminhos novos, para coisas que você faria se estivesse na sua casa. Você não aceitaria aqueles mesmos erros. Então, vá para aquele lugar, olhe para esses caminhos, não desista de você.
Não aceite o mundo corporativo como ele é hoje. Pense em que mundo corporativo você vai viver. E os seus filhos? O que você quer para eles? Você quer deixar o Brasil? Eu não. Então, o que a gente pode fazer para fazer com que esse país seja um lugar que continue valendo a pena para a gente? É fazer com que as coisas aconteçam e do jeito certo, para que as pessoas queiram, não só no trabalho, mas na vida. Obrigado a todos, foi um prazer falar com vocês. Márcio, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado pelo seu tempo. O papo fluiu e já passou 1 hora. Maravilha. Imagina. A gente se vê em novembro. A gente se vê em novembro. A gente sigam a HSM nas redes sociais. A gente vai ter uma série de outras pílulas desse conteúdo que a gente discutiu hoje, divulgados nas próximas semanas. Também, lembrando, convido a todos para participar na nossa Expo Management, que acontecerá no dia 7, 8 e 9 de novembro aqui em São Paulo. O Márcio vai estar lá, vai assinar também o livro, vai poder sair de lá com autógrafo, quem estiver lá e adquirir o livro do Márcio. Será um prazer ter com vocês. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tivemos milhares de perguntas, infelizmente a gente não conseguiu endereçar todas, mas espero que vocês tenham aproveitado e continuem nos acompanhando para os próximos webinars. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.